Capítulo 6. As fases da guerra, da queda da França à batalha da Inglaterra. Pegue seu café, encha sua xícara, beba um gole, e vamos viajar pela história. No episódio anterior, vimos como o mundo foi arrastado para um novo conflito global após a invasão da Polônia pela Alemanha nazista, em setembro de 1939. Falamos sobre o Pacto Molotov-Ribbentrop, um acordo que chocou o mundo ao unir, ainda que temporariamente, dois regimes ideologicamente opostos, o nazismo e o comunismo soviético. Também exploramos a brutalidade da Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago, e como a Grã-Bretanha e a França finalmente declararam guerra à Alemanha, após anos de tentativas frustradas de apaziguamento. Mas, o que aconteceu depois? A guerra de mentira, o estranho silêncio no fronte ocidental. Mesmo com a guerra declarada, os meses seguintes à invasão da Polônia foram surpreendentemente calmos no fronte ocidental. De setembro de 1939 até abril de 1940, a Europa Ocidental viveu o período conhecido como Sitzkrieg, ou Guerra de Mentira, como foi apelidada pela imprensa britânica. Durante esse período, apesar da mobilização de tropas e da tensão crescente, praticamente não houve grandes combates entre Alemanha, França e Reino Unido. Enquanto os soldados franceses permaneciam entrincheirados atrás da linha Maginot, a fortificação que protegia a fronteira franco-alemã, os britânicos reforçavam suas defesas internas, esperando pelo próximo movimento de Hitler. O mundo inteiro sabia que a tempestade era apenas questão de tempo. O silêncio foi quebrado em abril de 1940, quando Hitler lançou o ataque sobre a Dinamarca e a Noruega. O objetivo? Garantir o acesso ao minério de ferro sueco, vital para a indústria de guerra alemã, e estabelecer posições estratégicas no Mar do Norte. A campanha foi um sucesso relâmpago. Em questão de dias, a Dinamarca se rendeu. Na Noruega, houve mais resistência, mas o resultado final também favoreceu os alemães. E então veio maio de 1940, e com ele, o verdadeiro pesadelo para a Europa Ocidental. Hitler iniciou a ofensiva contra a Bélgica, Holanda, Luxemburgo e, finalmente, a França. A estratégia da Blitzkrieg, que havia funcionado tão bem na Polônia, foi aplicada com ainda mais intensidade. As forças aliadas esperavam um ataque direto à linha Maginot, mas Hitler surpreendeu mais uma vez. O exército alemão atravessou a floresta das Ardenas, um terreno considerado de difícil acesso para veículos blindados. Mas a tecnologia alemã e a ousadia de seus generais provaram o contrário. Enquanto as tropas aliadas concentravam suas defesas em outras regiões, os alemães abriram um corredor rápido e devastador, cercando centenas de milhares de soldados britânicos e franceses na costa. O cerco culminou na cidade de Dunkerque, no norte da França. Entre 26 de maio e 4 de junho de 1940, ocorreu a chamada Operação Dínamo, uma das evacuações militares mais impressionantes da história. Cerca de 338 mil soldados foram retirados por uma frota improvisada que envolveu navios de guerra, embarcações civis, barcos de pesca e até pequenas embarcações particulares. O esforço foi tão gigantesco que ficou conhecido como o Milagre de Dunkerque. Churchill, em seu famoso discurso, alertou: as guerras não são vencidas com retiradas. Mas não vamos esquecer que este foi um resgate heróico. Mesmo com a evacuação de Dunkerque, a situação da França era irreversível. Em 14 de junho de 1940, tropas alemãs marcharam triunfantes por Paris. 6 dias depois, o governo francês assinou o armistício. A França foi dividida em duas partes, uma zona ocupada, controlada diretamente pelos alemães e o chamado governo de Vichy, um regime colaboracionista liderado pelo Marechal Pétain. A rapidez da queda da França chocou o mundo. A Alemanha, em menos de um ano, havia conquistado boa parte da Europa Ocidental. Com a França fora de combate, todas as atenções se voltaram para o Reino Unido. Winston Churchill, que havia assumido o cargo de primeiro-ministro em maio de 1940, tornou-se símbolo da resistência. Seus discursos entraram para a história. Frases como: nunca tantos deveram tanto a tão poucos e lutaremos nas praias, lutaremos nos campos, lutaremos nas ruas. Nunca nos renderemos eram transmitidas pelo rádio, fortalecendo o moral da população britânica. De julho a outubro de 1940,
Hitler lançou a Batalha da Inglaterra, a primeira grande campanha militar travada inteiramente no ar. O objetivo era destruir a Royal Air Force, RAF, e abrir caminho para a futura invasão terrestre, a Operação Leão Marinho, Seelov. A Luftwaffe, com superioridade numérica, iniciou ataques sistemáticos a bases aéreas britânicas, estações de radar e, posteriormente, cidades como Londres. Em setembro de 1940, começou o período conhecido como Blitz, com intensos bombardeios noturnos sobre áreas civis. Ao todo, cerca de 43 mil civis britânicos morreram nos ataques. Mesmo em desvantagem, a RAF resistiu bravamente. A introdução do radar, a habilidade dos pilotos britânicos e o uso eficaz dos caças Spitfire e Hurricane foram fundamentais. Além disso, Hitler cometeu um erro estratégico, desviou os ataques de bases militares para cidades civis, dando à RAF tempo para se reorganizar. Em outubro de 1940, Hitler suspendeu a Operação Leão Marinho. Foi a primeira grande derrota estratégica da Alemanha na guerra. Enquanto a Grã-Bretanha celebrava sua sobrevivência, a guerra começava a se expandir para outras regiões. No norte da África, tropas italianas, aliadas de Hitler, atacaram o Egito, então sob controle britânico. Logo, a Alemanha enviou reforços, o famoso Afrika Korps, comandado pelo general Erwin Rommel, conhecido como a Raposa do Deserto. Na região dos Balcãs, Hitler começou a planejar intervenções militares na Iugoslávia e na Grécia, tentando garantir controle estratégico sobre o Mediterrâneo. A Segunda Guerra Mundial começava a tomar dimensões globais. Essas primeiras fases da guerra mostraram ao mundo que as táticas de Hitler eram baseadas na rapidez, surpresa e brutalidade. Mas também revelaram que a resistência britânica seria mais difícil do que o Führer imaginava. A moral da Grã-Bretanha estava em alta, e isso teria consequências decisivas nos rumos futuros do conflito. Enquanto isso, outros países começavam a repensar sua posição na guerra. E falando em países que mudaram de posição. No próximo episódio, vamos falar sobre o Brasil. Como um país inicialmente neutro decidiu entrar no maior conflito da história. Como foi a atuação da Força Expedicionária Brasileira na Europa? E como essa participação mudou a política e a sociedade brasileiras? Não perca o próximo capítulo da nossa série sobre a Segunda Guerra Mundial, o Brasil na Guerra. Se você gostou deste vídeo, deixe o like, se inscreva no canal Café e História, ative o sininho para não perder os próximos episódios, e compartilhe este vídeo com quem também ama história. Pegue seu café, e até o próximo capítulo.